Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: "Você vem em paz?" Ele respondeu: "Sim." E acrescentou: "Tenho algo para lhe dizer." Ela disse: "Fale." "Você sabe", disse ele, "que o reino era meu. Todo o Israel me via como o seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado." Ela disse: "Fale." Então ele prosseguiu: "Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você." "Está bem", respondeu Batseba. "Falarei com o rei em seu favor." Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para a sua mãe, e ela se assentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido para lhe fazer", disse ela. "Não deixe de me atender." O rei respondeu: "Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo." Então ela disse: "Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias." O rei Salomão perguntou à sua mãe: "Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho." Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: "Que Deus me castigue com todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto." E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: "Vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele." Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe,
que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão.